Olá, olá pessoal! Eu sou a psicóloga Adriana Minosa e estou aqui novamente com vocês. Nós tivemos um experimento lá no ano passado, em 2025, né? Trouxemos aqui a doutora Alexandra, que falou sobre câncer de mama, foi assim muito emocionante. E essa noite também promete. Estamos aqui com duas pessoas muito especiais, mas vamos conversar com uma de cada vez primeiro. Então, venha comigo que a gente vai estar aqui, batendo um papo daqueles, muito legal. Com vocês, minha colega aqui de longa data, Janaína Correia. Olá, boa noite. E nós estamos aqui, vamos nesse mês especial dos Dias das Mulheres, porque não é só o dia 8, né? Nós comemoramos, aliás, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Então venha comemorar conosco. Nós vamos bater um papo para você ver o que as mulheres são capazes de fazer. Não estou puxando sardinha para o meu lado. De forma alguma. Janaína, muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você e com a sua audiência. Pessoal, Janaína, ela entrou na minha vida num momento muito especial, quando a gente está buscando aquele horizonte, né? Então, quando uma pessoa entra nesse momento, ela permanece no nosso coração e no nosso pensamento. E começando 2026, depois de carnaval e tudo mais, né? O papo é sério agora, nós vamos estar conversando com a Janaína sobre esse papo sério, né, Janaína? Vamos Janaína, lá. conta um pouquinho da sua história, por favor, para a gente começar e o pessoal entender um pouquinho de você, de onde que você veio, o que você faz. Vamos lá. Então, a Adriana me conheceu num contexto de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, né, que é algo que eu descobri na minha vida, que eu não imaginava. Eu sempre me achei uma pessoa muito racional, fiz faculdade de administração de empresas, fui trabalhar nos Correios, né, com licitação, com planejamento de rede de atendimento, com coisas bastante técnicas. E aí, num desses acasos, né, que a vida proporciona que a gente conheça novas áreas, fui para a área de educação corporativa e ali comecei a me interessar, né, por assuntos de desenvolvimento além, né, do que eu via no meu dia a dia. Então, fiz formações na área, em coaching, PNL, em neurociências mais tarde. E nesse contexto, né, eu estava dando uma palestra na prefeitura aqui em Bauru, né, e foi lá que a gente se conheceu. Exatamente. Né, e a partir dali que se estabeleceu essa amizade. E como eu falei para vocês, conhecimento profissional, ele tem que ter uma base, né? E essa base, ela vem de muita dedicação, de muito estudo, né? E de uma clareza de objetivos, né? De planejamento, de metas e resultados. Exatamente. Aprendi certinho. Aprendi certinho. Orgulho. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre essas mulheres. Perfeito. Essas mulheres que são multicarreiras, né? Essas mulheres que em determinado momento da sua história, né, tem essa boa relação, né, com a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, né? Então, Janaína, para a gente começar um pouquinho esquentando aqui, né, nesses seus quantos anos de carreira profissional? 23. Olha só, nesses 23. seus 23 anos de carreira profissional, como é que foi para você ser uma mulher, uma profissional, uma mãe e uma esposa? Uau! Quantas coisas, né? Sim! Eu acho que, olhando, né, agora em retrospectiva, não houve um planejamento no sentido de que, eu quero, né, nesta época da minha vida, estar assim, nesta assim, nesta assim. Então, eu não tinha metas no sentido de, com tantos anos eu vou me casar, com tantos anos eu vou ter filhos e tudo mais, né? E, então, a vida foi trazendo e eu fui aprendendo a entender, dentro do contexto do que surgia ao meu redor, o que me interessava, o que eu gostava, né, e o que eu queria manter na minha vida. Então, eu acho que eu vivenciei bem profundamente, né, essa questão do autoconhecimento e da autodescoberta, né? Tanto que eu já trouxe aqui para vocês que eu me considerava uma pessoa absurdamente racional, né? E aí, quando eu me vi no contexto de RH,
de treinamento, de educação corporativa, de desenvolvimento de líderes, né? Eu descobri um outro mundo, né? E eu me descobri muito mais feliz neste mundo. Então ali eu me descobri uma mulher de RH, uma pessoa que gosta, né, de atuar nessa área. Então já foi uma descoberta bem importante. Na mesma época eu encontrei com o meu marido, né? A gente já tinha estudado junto no colegial, mas isso é uma história pro Dia dos Namorados. Voltamos. Não namoramos no colegial. Olha só! Mas aí, quase 20 anos depois, a gente se reencontrou num outro contexto, né? E começamos a namorar, estabelecemos um relacionamento e nos casamos. E ele também trabalha na mesma empresa, então há uma facilidade de entendimento da rotina, né? Das coisas que acontecem. E tivemos o nosso filho, né, o Lucas, que é uma criança maravilhosa. E tudo isso foi acrescentando desafios, né, porque à medida que o tempo foi passando, eu também fui evoluindo dentro da carreira. E quando o Lucas chegou, né, eu tinha acabado de ascender para a gerência, né, para um cargo de liderança importante que requeria ali bastante dedicação, viagens a Brasília e tudo mais. Então foi ali que eu comecei a me interessar pelo coaching, né, porque eu precisava para a minha vida. Eu precisava estabelecer uma rotina organizada, eu precisava entender como podia fazer para que as coisas dessem certo e para que eu carregasse, né, ali os vários papéis com leveza, aproveitando, curtindo, porque você, né, vive uma vida construindo ali uma carreira. E aí, a hora que você chega num ponto que foi almejado, não é justo que você sofra, né, porque outra coisa boa está acontecendo, que é ter um bebê em casa, né? Então foi muito rico em termos de aprendizado, foi muito bom eu ter buscado essa formação, né, porque ela me permitiu, primeiro, conhecer mais de mim mesma, né, segundo, entender que eu podia ocupar então outros lugares, né, que eu gostava, outras posições ali, e recebi um apoio fantástico do meu marido desde ali, porque então ele ficou em casa com uma criança pequena, é um curso longo, era presencial, sim, enfim, né? Já exigiu ali uma parceria boa, mas me permitiu abrir o leque e entender, inclusive, de outras coisas que eu queria estudar além do coaching, né? E que eu venho fazendo isso, então, desde então, que é o que me permitiu, né, aceitar ser uma pessoa multicarreiras. Desde pequena eu gosto de questões de liderança, né? Eu me lembro de estar na escola com 8 anos de idade, analisando por que todo mundo brincava quando aquela pessoa convidava e ninguém brincava quando aquela pessoa convidava. Né? Então, eram questões que me acompanhavam e aí eu fui entendendo melhor, né? Com a faculdade, com as formações que vieram na sequência. E aí, aplicando isso, né? E aí você tendo a oportunidade de estar à frente de uma equipe grande, uma equipe motivada, uma equipe que lidava com muitas pessoas, né? E que precisava, inclusive, transmitir os valores da empresa, a cultura da empresa. Então, uma equipe que precisava de bastante coesão e de bastante motivação, né? Ao mesmo tempo que o bebê estava em casa. Né? E aí era outro cuidado, era outro momento, era uma outra exigência, né, de carinho, de cuidado, de brincadeiras, né, um clima bem diferente. Mas eu descobri que era possível, sim, né, ser multicarreiras, então exercer o papel de mãe, exercer o papel dentro dos Correios. Recebi um convite nessa época para fazer parte da BRH, né, fiquei 8, quase 9 anos na BRH também, atuando aqui em Bauru e depois como conselheira em São Paulo. Então, tudo isso foi trazendo, né, mais e mais oportunidades, o que eu acho bastante rico. Né? E aí o desafio foi ser multicarreiras sem ser multitarefas. E olha só que nós temos aí uma primeira definição importantíssima. Mas antes de você dar para nós esse conhecimento que você conquistou ao longo da sua jornada de busca, né? Só para a gente se situar. Quando eu pensei na construção desse canal, então, o que eu queria? O que eu pretendia? Né? E de tantos slogans, ideias, palavras que vão fluindo, né? O que eu pretendo levar, né, com as nossas convidadas, os nossos convidados, né? É possível uma vida leve. Perfeito. E você acabou de falar sobre isso. Sim. Eu pensei, então deixa eu já aproveitar esse gancho aí. Sim. Porque às vezes nós acreditamos tanto, né, que a gente merece fazer tantas coisas. Sim. Porém,
a vida se torna um pouco pesada demais. Sim. Né? O viver se torna pesado demais, cansativo demais, né? Há um esgotamento. Nós estamos vendo aí a questão do estresse, que isso também é um assunto para outro dia, mas só para a gente entender. E vocês vão fazendo essa ponte com a história de vida dessa mulher sensacional, tá bom? É possível uma vida leve. Sim. Só que depende também de alguns passos que requer consciência, escolha, coragem de dar um passo para frente ou um passo para trás. Exatamente. Né? Então, agora, em algum momento desse todo o seu processo aí, você pensou que você estava se perdendo? Sim, com certeza. Então, assim, momentos de chegar em casa e chorar, momentos de se sentir sem energia, né, extremamente cansada, com certeza. E até em função disso eu busquei a formação, né, eu busquei entender, então, de uma forma maior, né, como é que se trabalha, né, num processo para a evolução de ser humano, para conseguir me organizar internamente e ajudar as pessoas ao meu redor também, porque eu tinha uma equipe, né, ali para contribuir também. E foram muitas e muitas descobertas, mas assim, a primeira delas, a primeira que você tem que entender que é muito importante, né, é o autoconhecimento. Né? É você saber quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, aquilo que você está disposta, né, a construir, aquilo que vale a pena que você dê sua atenção e seus esforços. E por que eu falo isso? Porque, nossa, mas será que aquilo que eu estou investindo na minha vida não é aquilo que eu quero? Acontece muito frequentemente de pessoas estarem investindo em ideias e em projetos que não são o sonho delas, né? Mas que a sociedade coloca como importante, que a família sonhou para ela, enfim, ou que em algum momento ela quis, mas que hoje em dia já não reflete mais, porque ao longo do tempo, né, nós também mudamos de prioridades. Então, o autoconhecimento é um exercício constante, né, algo para você parar pelo menos a cada 1 ano, né, e ter ali o seu momento consigo mesmo para entender, né, como eu estou vivendo a minha vida, né, o que eu estou colocando como prioridade. E aí, se você tem dúvidas, você olha como você usa o seu tempo, né? No que eu estou investindo o meu tempo. A gente fala muito em gestão do tempo, mas a gestão do tempo nada mais é do que a gestão da vida, né? Porque é a gestão das suas prioridades. O tempo é igual para todo mundo, né? E onde eu coloco o meu tempo é onde eu estou colocando o que é importante. Às vezes, Janaína, a gente acha que a gente vai fazer, vai trabalhar, vai estudar, vai conquistar, vai namorar, vai casar, vai ter filhos, e as coisas vão ficar tudo assim, né? Tudo linear, estático. É assim mesmo? Não. Na minha experiência, não é. Acho que de ninguém. Né? Eu acho que é de ninguém. Né? Exatamente. É que às vezes a gente compra essa ideia, né? Sim, a ideia da família, do comercial, a ideia da vida, da casa arrumada, das almofadas no lugar certo, Sim. Né? De tudo perfeito. Capa de revista, Isso, exatamente, capa de revista. Mas, na verdade, na prática, as coisas não são, né? Elas têm momentos, né? E aí você olha e fala, olha que gostoso, está tudo arrumadinho. Aí você senta e você mesma tira a almofada do lugar, Sim, né? E coloca na posição que vai ficar mais cômoda, enfim. Né? Mas é um constante ir e vir. Né? A gente avalia o tempo todo o que está acontecendo e vai se adaptando. Né? E o importante é a autoconsciência daquilo que eu realmente valorizo, para que eu não me perca, né, numa dessas idas e vindas e passe, né, a dar mais importância para lavar uma louça do que para conversar com o meu filho, né, para fazer aí uma atividade extra que pode esperar, né, ao invés de sentar e ler com ele ou jogar um joguinho, enfim. Né? Então, por isso que é a importância de você conhecer os seus valores e saber aquilo que é prioridade. Perfeito. E se manter no foco. Exatamente. É porque essa constância, ela não existe. Não existe. Então, para você aí, né, que sempre está, né, zapeando, olhando nas mídias sociais, né, e vendo a vida perfeita, o mundo perfeito, não leva isso não para você. Não traz para o seu coração não, porque não é, viu? Não é. Aqui nós vamos estar sempre recebendo, nesse mês aí,
vocês vão ver muitas histórias de mulheres reais, como a Janaína. Sim. Tá ok? E é bem interessante, porque eu falei muito na questão até de deixar coisas para ficar com o filho, porque para mim, né, é uma prioridade grande. Mas eu tive a oportunidade também de trabalhar no mundo acadêmico, né, e numa dessas ocasiões, um dos meus colegas, que era coordenador de curso também, ele falou que teve uma época em que ele precisou abandonar um pouquinho ali a gestão do curso para se dedicar a outra questão, que na vida dele estava mais urgente, né? E que na época que ele precisou se afastar e deixar a rotina dele menos dedicada à coordenação do curso, foi a época que ele mais recebeu elogios. Olha só. Então, assim, foi como se ele parasse para colher, né, até o fruto do trabalho dele enquanto ele via, né, alguma outra coisa. Então, eventualmente, você deixa o filho e vai fazer um curso, você deixa o filho com a mãe e sai com o marido para jantar fora, para fazer alguma outra coisa, né? Então, assim, esse equilibrar pratos, às vezes é jogar um bem alto sem saber onde ele vai cair, enquanto você cuida do que está mais importante ali naquele momento. E para aquelas mães de primeira viagem, vai doer. Vai. Vai. Vai doer, vai chorar. Doeu na gente também. Vai dar palpitação, mas a gente sobrevive. Sim, porque existe um propósito. Exatamente. Exatamente. E parte do propósito eu até vejo como a própria educação dos filhos, de que eles saibam que a gente se cuida, de que a gente tem uma vida, de que a gente realize os nossos sonhos também é importante, né? Que a gente não vive em função deles, para que ao criar uma família eles tenham também essa referência. Exatamente. Né? Olha, muito obrigada. Eu sempre agradeço a você, né, pela nossa troca, né, para a gente estar sempre aprendendo, mas aprendendo coisas que vão ficar. Perfeito. Não essa superficialidade que às vezes nós estamos mergulhados diariamente, né? Mas, e aí, falando nisso, você falou sobre o seu cargo de liderança, né? Dentro de uma empresa que, gente, é ligada à história do Brasil. Sim. Vocês têm noção o que é isso? Estar dentro de uma empresa que é junto, olha, até arrepia, é junto com a história do Brasil, né? Então, e infelizmente hoje numa posição delicada, né? Mas como é ser líder, né? Ter tido essa experiência dentro dessa gigante, né? Que são os Correios do Brasil. Sim. Eu entrei nos Correios com a intenção de pagar a faculdade, e era só isso que eu almejava, né? Mas acabou que eu me encantei, né, por uma empresa que me acolheu, onde eu aprendi muito, onde eu tive a oportunidade de desenvolver várias atividades diferentes. Então, eu sou muito grata. Já trabalhei em várias frentes diferentes, como eu falei para vocês, né? E atualmente eu estou numa equipe, né, que cuida de inovação operacional, o que é uma coisa nova para mim, uma área na qual eu não tinha ainda atuado, né? E eu acho desafiante por dois motivos. Primeiro, porque é uma empresa bastante peculiar, né? Nós viemos de uma tradição militar e existem muitos homens, a maioria esmagadora são homens, né? E a empresa vive um momento de buscar uma abertura maior nessa questão de diversidade. Então, nesse sentido, é um presente, né? Porque eu vejo as mulheres tendo mais oportunidades, né? Embora eu, pessoalmente, não tenha queixas, eu fui valorizada várias vezes, fui promovida, fui vista, meu trabalho foi reconhecido, né? Então, eu sou muito feliz. Mas eu acho que os desafios passam por pequenas coisas que às vezes a gente não nota, como é na sociedade em geral. Sim. Né? Então, que a gente precisa ficar aí um pouco atenta, né? Para se cuidar e para apoiar as mulheres ao nosso lado também, quando necessário. Há pouco tempo, né, que a gente tem a figura até das mulheres carteiras, né? Razoavelmente recente. Exatamente. Sim. Então, quer dizer, historicamente falando, em todas as instâncias, as mulheres elas estão hoje participando, porém, muito cedo. Né? Faz pouco tempo. Então, a gente carece ainda de uma maturidade. Sim. Só que essa maturidade, a gente não precisa esperar mais 200 anos. Sim. Porque o mundo mudou, a gente sabe que a gente sempre está apoiado em quem já foi. Sejam homens, sejam mulheres. Então, a gente aprende muito mais rapidamente. Exatamente. Não é? Então, acho que esse pé de igualdade numa empresa dessa, tradicional, como você falou, né? Que tem aí
na sua maioria, né, a figura masculina, as mulheres também estão conseguindo e trazendo seu jeitinho, né? Perfeito, com sensibilidade, sim. né, com foco no humano, Sim, como você disse. Exatamente. Né, como você se descobriu, você levou também essa descoberta para dentro dos Exatamente, correios. com certeza. E isso reflete na atuação, né? Porque quando você sabe quem você é e você age dentro dos seus princípios, daquilo que você acredita, isso transparece, os seus gestos ficam coerentes para as pessoas. E quando as pessoas veem coerência, faz sentido para elas se relacionar, né, de uma forma mais aberta, aceitar mais a questão do direcionamento quando é necessário, né? Agora os treinamentos serão estes, enfim. Eu acho que ter vivido esse momento dentro da área de educação foi muito gratificante, foi muito propício, né? Vocês lembram que ela falou que ela era muito racional, né? Sim. E apoiava e gostava disso, e é assim que o cérebro pensava. Sim, né? exatamente. E se nessa fase o cérebro pensava dessa forma, com esse novo legado, né, mais humanizado, no tato com as pessoas, com essa sensibilidade, virou escritora, Sim. né? Por causa da maternidade. Exatamente. Né, trouxe essa sua experiência para esse livro. Fala um pouquinho para a gente desse livro. O livro chama Despertar do Mestre, né? Ele é uma reunião de autores e eu fui convidada a participar porque quando eu fui, olha, por motivos, né, mais profissionais, eu busquei a formação em coaching, eu visualizei na forma de condução dos processos, né, na forma como ele organiza ali a evolução pessoal, uma maneira de ajudar as mães que estavam ao meu redor. Então eu desenvolvi um projeto para trabalhar com mães, né, e realizei algumas turmas, onde a gente viu as mães poderem transformar ali a sua vida, né, ao descobrir, né, quem elas são, ao reorganizar as prioridades e tudo mais, né? E aí a partir disso surgiu o convite. E aí eu escrevi então um capítulo, né, falando da minha experiência, né, de como foi a maternidade chegando e óbvio que a gente tem muitos papéis na vida, mas eu acho que a maternidade é o mais avassalador, né? Ele chega de uma vez. Tem um antes e um depois. A nossa, né? colega ali até... Então foi muito bom, eu gostei bastante de poder compartilhar, né, essa experiência e de contribuir ali para que as mulheres organizem um pouquinho mais a sua rotina, voltem a olhar para si, inclusive, porque também esse é um movimento, né, que eu conto no começo do livro, que quando eu deixei o Lucas na escola pela primeira vez, eu fui ao shopping para comprar uma roupa para mim, para eu voltar a trabalhar. E eu saí do shopping com 6 roupas, todas para o Lucas, né, nenhuma para mim. Então a gente tem que se redescobrir também, né, depois da maternidade. E tudo bem, viu, gente? Sim. Se vocês voltarem assim, com 6 roupas para o filhinho, porque vocês vão ter a oportunidade de voltar novamente ao shopping. Sim. E aí sim, né, mais centradas. Exatamente, né? Exatamente. Sabendo, né, o que esperar, né, dessa Sim. vida com um bebê, numa outra bebê ou criança, né? Aí cada um... Agora eu vou falar para você, eu sou vó. Olha só. Eu sou vó da Cecília, né? Mas a gente sofre também. Como a mamãe. A gente sofre. Primeiro dia de escolinha a gente sofre também, porque dá uma dorzinha no coração. Quando tá com gripe a gente sofre também, porque tá... Então, a vozinha... Só que é uma coisinha diferente, né? Porque a responsabilidade é toda da mamãe, toda do papai ali. Né? Então, mas ver os pichuchucos ali precisando de um apoio, né? É uma fofa. E bem aquilo que a gente vê aí nas mídias sociais, né? Eu vou para casa da vovó. Né? 2 aninhos e 3 meses, gente, fala isso mesmo. Eu vou para casa da vovó. Você brigou comigo, eu vou para casa da vovó. É o amor incondicional, né? É a vovó. E pode ir, sim. Pode ir para casa da vovó, que a vovó gosta. Né? Não tem hora, pode vir. Junta a malinha. E ela carrega uma malinha. É uma fofa. Né? E agora nosso coração está batendo cada vez mais forte porque vai vir a Catarina. Olha então, só. Né? Vocês vejam só, gente. A gente é uma paixão atrás da outra. É isso avassaladora. Né? Você
Com relação, ó, então nós tivemos aí todo um percurso de vida, né, que você trouxe para nós até agora. Eu sei que você continuou estudando, se aperfeiçoando, né? E tem já uma empresa sua, né? Que vamos falar um pouquinho dela? Vamos conversar um pouquinho? Claro. A questão da mentoria, né? Como que já que a gente está falando de multicarreiras, né? Chegamos nesse ponto. O que você conta de novo pra gente? Quem é a Janaína? O que essa nova Janaína está bolando aí para os próximos anos? Então, a nova Janaína gosta de uma novidade. Então, eu naturalmente, né, acabo me envolvendo em diversos movimentos por gostar, né? Eu antes de estudar neurociências, eu já tinha entendido na prática que o cérebro gosta de novidade. O meu gosta muito de novidade. Né? Então, só tem que ter cuidado para não perder muito o foco, né? Muitas novidades simultaneamente. Mas, enfim, eu senti vontade de ter essa empresa já há mais de 5 anos que eu fiz a abertura dela, né? Então, eu desenvolvo palestras a pedido, workshops, né? Quando as empresas me pedem. Eu faço análise comportamental, que é algo muito bacana para que as pessoas justamente adquiram, né? Uma visão ali de autoconhecimento de uma forma mais até rápida, né? Pela aplicação do teste. E também faço atendimentos, né, como coach ou como mentora. E o que eu acho mais interessante, que acho que é interessante, né, que você que está nos ouvindo saiba, né, é que às vezes a gente busca uma mudança, né, de Instagram que faz assim e a vida muda, mas a vida não muda assim. A gente vive um processo para que as coisas aconteçam, né? É um processo que respeita o nosso tempo, que permite que a gente se conheça, que permita que a gente reajuste ali a nossa rota, né, e encontre um novo caminho e um melhor caminho. Então, o que eu gosto muito, o que eu acho muito lindo, né, na mentoria e no coaching, é você poder acompanhar a pessoa por esse caminho, né, porque a Adriana sabe bem, o caminho é de quem está em busca desse desenvolvimento, né, e eu, como profissional, eu faço um acompanhamento, um direcionamento, eu dou feedbacks, né, então eu contribuo, mas a pessoa faz o caminho. Então, é um processo muito bonito, né? E aí ver as pessoas depois realizando, né, o sonho. Então, eu já vi pessoas que queriam ter filhos e hoje em dia têm um filho, que queriam um negócio, que queriam mudar, passar num concurso, fazer uma carreira diferente, enfim. E é muito gratificante você perceber, né, que o seu trabalho contribuiu para que ela fizesse o caminho dela. Eu acho que é isso que mais me aquece o coração. Vocês sabem, como eu já falei para vocês logo no começo, a Janaína fez parte desse momento da minha história da lucidez, né? Da gente poder separar um pouquinho o joio do trigo ali, né? E a gente sabe que nessa parábola a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Os dois crescem juntos, o joio e o trigo, e depois a gente separa. Então, eu agradeço a Janaína sempre, né? Por ter estado comigo nesse momento, como outros profissionais também, porque a gente tem que investir, né, Janaína? Perfeito. Investir na busca da nossa melhoria. Investir em nós mesmas, né? Buscar, seja, né, com um profissional acompanhando, com uma leitura, com um vídeo, num canal interessante que traz conteúdo bacana. Exatamente. Eu acho que tem várias formas aí para a gente buscar, né? E o meu objetivo na criação desse canal é exatamente isso, que a gente possa oferecer para as pessoas possibilidades. Acessos, né? Porque se a gente tem recursos, a gente vai atrás. Se a gente não tem recursos, a gente tem que buscar. Sim, né? perfeito. Então, hoje, só que a gente tem que separar o joio do trigo. Sim. Né? Sim. Vão aí acompanhando e buscando. Né? E o maridão? Continua te apoiando? Continua, né? Não foi indiscreto não, né, gente? Hoje, por exemplo, eu tinha um compromisso com o meu filho, né, que ele assumiu prontamente. Quando eu falei, olha, recebi um convite, eu não precisei nem falar, tudo bem, né? Ele já, não, ok, eu assumo então, né, e foi. Então, essa parceria é muito boa, né? Ele está fazendo mestrado, então ele também tem uma carga pesada de estudos, né, e tudo mais. Então, nos dias em que ele precisa, eu o apoio, nos dias que eu preciso, ele me apoia, né, e ele fica muito bravo se eu falar em divisão de tarefas, porque ele fala que a gente não divide tarefas, né, porque as coisas precisam ser feitas na casa, né, no dia a dia, são do casal, são da família. Sim, sim. Né? Então, isso faz toda a diferença. Janaína, agora umas dicas práticas para quem está
aqui conosco, assim, ó, 2 dedinhos aqui. Vamos lá. Para a gente organizar nossa rotina, nosso dia a dia, né? Você falou dos pratinhos aí equilibrados, né? Para eles não saírem voando para tudo quanto é lado. Como que a gente faz isso? Umas dicas práticas. Então, o primeiro passo de todos realmente é você definir o que é importante para você e que você não abre mão, tá? E assim, seja o que for. Seja um hobby, seja um curso, seja cozinhar, seja, né, passar tempo com a sua família, né? Precisa fazer uma definição daquilo que é importante. E aí precisa buscar entender o que tanto está ocupando espaço na sua vida, né? Quais são as coisas que não são importantes e que estão ali consumindo seu tempo, sua energia, para poder fazer uma separação, tá? Então, eu acho que ficar atenta a esses 2 tópicos é bem importante, tá? E uma outra coisa que eu recomendaria bastante, que eu recomendo para todo mundo com quem eu converso, que eu acho que é bastante subestimado, as pessoas têm muito medo, mas na verdade é muito fácil de você e você deve experimentar, é a meditação. A meditação, ela tem a capacidade, né, de nos trazer para o momento presente e nos dar justamente uma condição melhor de ter consciência de quem a gente é e do que é a nossa prioridade. Tá? E não é porque você fica tentando esvaziar a mente, a gente não esvazia a mente, tá? É um exercício de parar e de prestar atenção em si mesmo, né? Mas é algo que vale a pena, né? Que eu invisto, que eu mantenho como rotina diariamente, né? E que eu recomendaria para você. Que você se interesse por o assunto e pesquise e treine um pouco também. Então, nós temos aí 2 dicas práticas que a gente está trazendo para vocês, né? E a gente está já indo para os nossos encerramentos. Passou tão rapidinho, né? Porém, a gente tem que deixar um pouquinho de gostinho de quero mais. Só que antes da gente fazer esse encerramento, eu só gostaria de voltar num ponto que você falou sobre a questão da multitarefa, né? E a multicarreira. A gente faltou essa definiçãozinha aí. Vamos, só para explicar para o nosso telespectador, ouvinte, quem está aí, né? Então Fica vamos atento. lá. Pega uma canetinha e um papelzinho e já anota para você saber onde é que você está aí nesse processo. Então, hoje eu me intitulo uma multicarreiras, né? Porque eu desenvolvo vários papéis profissionais diferentes. Então, às vezes professora universitária, esse ano não, mas né, ano passado eu estava. Então, professora, mentora, coach, empresária. Estou investindo em produção de conteúdo digital, né? Então em breve cursos digitais também. Atuo no mundo corporativo, nos Correios. Então já fui diretora da BRH, enfim, então são vários papéis, né, que eu desenvolvo simultaneamente, mas simultaneamente não na mesma agenda, né? Então nos dias que eu dou aula, eu não sou a diretora da BRH. Nos dias que eu me dedico à criação de conteúdo digital, eu não é no mesmo momento que eu estou nos Correios. Tá? Então, a questão do multicarreiras permite que você faça uma agenda para que você exerça cada papel, né? Já quando você fala em multitarefas, nós muitas vezes pensamos em quem está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E muitas vezes até achando que isso está sendo ótimo, né? Olha, enquanto eu faço isso, também estou cuidando disso, disso e disso. Tá? Mas isso não é saudável, o nosso cérebro não gosta de multitarefas. Isso é bastante desgastante para ele, né? A gente não consegue, a gente leva de 5 a 15 minutos para retomar o foco quando a gente deixa um assunto, né? Então, se você está produzindo um relatório, o telefone toca e você para atender o telefone, né? Até que você volte ao mesmo ponto de entendimento do que você estava tendo ali para desenvolver o seu texto, né? Vão se passar vários minutos. Tá? Então, a sua produtividade cai, você tem um desgaste de energia física mesmo, você fica mais cansado por ser multitarefas. Tá? Então, nesse sentido, o ideal é que você programe atividades, né? Comece e termine, não tente fazer tarefas simultaneamente. Então, eu ia perguntar para a Janaína qual seria a dica para alguém que está sobrecarregado, mas vocês já ouviram, eu só vou pedir para ela repetir. Então, para que você fique bem, né, programe as suas atividades para fazer uma por vez. Tá? Não tem nada de enquanto isso eu também. Não. Primeiro isso, 20 minutos para isso, 15 para isso, meia hora para isso. Né? Adoro a técnica Pomodoro, dá uma pesquisadinha, investe nela, que você vai gostar.
Muito bem, vocês viram só? Então, nada de orgulho de falar assim, não, sou mulher polvo, né? Não, faço nada tudo de ao polvo. mesmo tempo. Mulher polvo, gente, eu só tenho 2 bracinhos. Não tem, não dá, né? Agora, pra gente ir encerrando, vou fazer umas perguntinhas rápidas, assim, pra você, né? E aí você me responde aquilo que vier na sua mente. Tá bem. Aí, né? Olha lá. Um hábito inegociável. A meditação. Olha só. A meditação. O que significa legado para você? Legado para mim é a marca que a gente vai deixar no coração das pessoas. É o que as pessoas vão sentir quando elas se lembrarem da gente. Maior força e maior vulnerabilidade. Maior força, eu gosto bastante da minha criatividade. Eu acho que isso me leva até a multicarreiras, ver, né, ver sentido em fazer coisas diferentes, em circular por mundos diferentes. Eu gosto bastante disso. Eu tenho ideias em todos eles né, e eu acho isso bem legal. Vulnerabilidade, eu relacionaria com a maternidade. Porque assim, tudo que é em relação ao filho, eu já falei que é avassalador, né? É o coração. Então, tudo que mexe com ele desperta reações muito fortes, né? E nem sempre eu me orgulho delas, né? Então, o que eu presto atenção é nessa questão. Se esse conteúdo tocou o seu coração, lembra lá, passa lá, comenta, compartilha, manda para a família inteira, né? Faz todo mundo seguir, porque o canal tem que crescer para a gente continuar batendo esse papo gostoso. Então, um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!